Olá a todos, sejam muito bem-vindos. Eu hoje trago-vos aqui notícias fresquinhas da Europa, algo que as TV lixos não vão falar, ou se vão falar é muito por cima, porque é cultura woke a ser destruída e, como tal, não lhes interessa. O que é que se passou? Acontece que parece que pela primeira vez em anos e anos a Europa está a acordar. Ontem o Parlamento Europeu aprovou leis que apertam esta política imigratória de homens à idade militar, de culturas que nada têm a ver com a nossa, em que podiam de antes vir para aqui e chegar de qualquer forma. Aqueles que eram impedidos pediam asilo, ou seja, contornavam a lei porque sabiam que pedindo asilo as coisas passavam logo a ser diferentes porque eram considerados refugiados, ou seja, tínhamos refugiados de todo o mundo, contornando desta forma a lei, e é isso que eles vão legislar e vão apertar o cerco, e efetivamente a imigração ilegal parece que pela primeira vez em anos vai ser travada. Portanto, basta de imigração ilegal e descontrolada de homens à idade militar, de culturas que nada têm a ver com a nossa, e isto não é racismo, não é xenofobia, não é nada, é bom senso, porque são estes homens à idade militar, de culturas que nada que têm a ver com a nossa, têm um propósito, que é vir para a nossa sociedade vergalhos à cultura deles, que são os objetivos dessas culturas e sempre foram. Parece que pela primeira vez a Europa está-se a dar conta disso, porque cada vez há mais no-go zones em todo o lado, cada vez há mais idosos a serem assaltados, cada vez há mais mulheres a serem violadas e estamos a falar de aumentos na ordem dos 1.000, 10.000, 20.000% de aumento face àquilo que eram uns anos anteriores, em que isto era residual e desde que se abriu as portas e não se quer sequer saber quem vem, pelo menos está-se agora a pôr o primeiro travão. É fácil ir ver as declarações, por exemplo, de Angela Merkel, em que disse, há uns anos atrás, que disse assim, vamos obrigar os europeus a aceitar isto. Foi o que ela disse há uns anos atrás. Mas isso é teoria da conspiração? Bah, está lá a informação, mais ainda, ela agora tornou a sublinhar que, sim senhor, ela disse isso e a ideia era mesmo encher a Europa desta gente. Agora falta-se saber porquê. E quando eu digo esta gente, torno a dizer que isto não tem a ver com os imigrantes que sempre existiram, que sempre foram necessários em todo o lado. Gente que vem por bem, gente que se vem integrar e não gente que vem para viver às custas dos nossos subsídios, da nossa segurança social, que vem para se impor e impor a nossa cultura. E cada vez que alguém diz assim, oh menino, desculpa lá que tu já estás a abusar, vem logo as conversas dos racismos e tudo, portanto, que é uma forma de censura de nos calar. Portanto, pela primeira vez em anos, isto parece que já está a travar e ainda bem. Bem, vamos então ao vídeo. Atualmente, quem vem da CPLP está dispensado de seguro, de comprovativo de meios de subsistência, eles não têm que dizer o que é que tem nem onde é que tem, de cópia do título de viagem e se quer estar presencialmente aqui, basta-lhe chegar e dizer que vai procurar emprego. Num universo de quase 300 milhões de pessoas, nós podemos dizer a um país de 11 milhões que pode vir quem quiser, como quiser, sem qualquer critério, sem qualquer regra, para as terras portuguesas. Não basta conversa, é preciso aprovar medidas e é preciso usar a lei de termos. Antes de mais, é preciso chamar a atenção ao seguinte: o objetivo destas leis que vão ser discutidas, portanto, isto é apenas a proposta de discussão, portanto, estas leis que vão ser discutidas têm um objetivo, que é, em primeiro lugar, acabar com o chico-espertismo ligado à imigração, como eu falei. Ou seja, malta que chega e que diz que é refugiado só para ter logo acesso a casa, telemóvel e tudo mais alguma coisa, porque o Estatuto de Refugiado lhes dá direito a isso. Portanto, faz aqui uma clara distinção entre aqueles que vinham ilegais e que se juntavam à mama de eu sou refugiado, ainda se bem que não era refugiado nenhum, mas bastava tudo. Eu lembro que o wokeismo tentou proteger ainda mais esta gente que já são poucos a vir, como deves imaginar, são estes milhões e milhões e milhões, pondo também os refugiados climáticos. Portanto, mesmo pessoas que viessem de países onde não se passa nada, como vinham aos milhões,
Bastava que eles dissessem que eram refugiados climáticos, já estavam a ter tudo e mais alguma coisa às custas do contribuinte e não vinham para trabalhar, como a gente sabe, porque na Europa está tudo a fechar, a agricultura está destruída, as pescas estão destruídas, a indústria está destruída, fecham empresas por todo o lado, cada vez tudo é mais autónomo, automatizado, desculpem, cada vez se utilizam mais máquinas de inteligência artificial, cada vez se utilizam menos mão de obra intensiva, portanto, desculpem lá, esta gente não vem para trabalhar porque não há trabalho em países como a Europa porque não são industrializados. Onde há mão de obra é onde há indústria, onde há mão de obra é onde há agricultura intensiva e como todos sabem, nós não temos nem indústria nem agricultura intensiva, portanto, só por aí dá para ver que nos contaram uma bela mentira. Outra coisa, é todo este negócio que muita gente vai perder milhões porque efetivamente isto é um negócio, não os desgraçados que vêm tentar sorte melhor na Europa, mas todo o negócio que há aqui por trás. Eu dou só um exemplo. Como é que gente que vem de países do terceiro mundo onde ganham 1 euro por dia, se tanto, após passarem África, após passarem um deserto, após serem roubados, literalmente, por árabes, para os porem na Europa através de máfias, a gente vê-os a chegar todos com coletes e apitos e todos os sistemas de segurança e mais alguns. Ninguém acredita, não é? Porque é assim, se aquela malta não tem dinheiro para comer, porque e como é que eles vão arranjar dinheiro para os coletes e para os apitos e pá, portanto, é outra mentira. Portanto, essa gente era cá aposta com estes negócios. Negócios estes que nós pagávamos, como é óbvio, não é? Portanto, todos aqueles coletes que a gente vê que não eram pagos por eles porque eles não tinham dinheiro, são pagos pelas ONGs e por estes dinheiros que a União Europeia faz e distribui em que nunca chega efetivamente às pessoas. Eu penso que para Portugal, só para Portugal, foram 21 mil milhões, não foram 21 milhões, foram 21 mil milhões. Portanto, vejam a estupidez de dinheiro que é. Portanto, nós devemos ter cerca de 3 milhões e tal de imigrantes neste momento. Portanto, 21 mil milhões para todos os portugueses era muito bom. Portanto, imaginem o que é só para imigrantes. Eles nunca receberam isso, como é óbvio. Agora, eles nunca receberam, mas houve aqui muito, muito negócio que recebeu parte desta fatia. Aliás, eles ficaram com o bolo e apenas distribuíram as migalhas também para não parecer mal. Bem, continuando. Portanto, o objetivo destas propostas de lei é endurecer a política migratória. Portanto, aumentar as exportações da União Europeia para fora da União Europeia. Ou seja, está-se outra vez a pôr o negócio, por assim dizer, onde ele antes estava, que é nos países. Portanto, o objetivo é reduzir o número de pessoas em situação irregular e ilegal, que é apenas disso que se trata. Portanto, é os chicos espertos que vêm e dizem que são refugiados e tudo. Pois bem, se és refugiado, continuas a ter os seus direitos, só que agora vais esperar em centros fora da Europa, vais ser asilado até te darem o certificado ou não noutros países. Portanto, aquilo que o Ventura dizia há 15 dias atrás, parece que a União Europeia vai pôr em prática. Portanto, migrantes com pedidos de asilo negados serão enviados para centros de retorno fora da União Europeia, como eu disse. Esta medida, portanto, os imigrantes já não serão mais mantidos dentro da Europa, a aguardar a decisão da sua deportação, onde os deixavam andar à vontade e à vontadinha. Portanto, eles vão estar confinados em centros e em países fora da Europa, onde permanecerão até ao retorno definitivo para os seus países de origem ou, caso efetivamente eles sejam verdadeiros refugiados, aí sim, aí deixam-nos entrar. Só que a gente sabe que isto é menos de 1%, portanto, esta é uma medida dissuasória para evitar o chico-espertismo e estes negócios à volta da Europa. Tanto é que quando isto passou,
ontem, dia 26 do 3 de 2026, houve muita gente com cara de enterro, literalmente, ou seja, parecia que estavam a atentar contra eles e contra as próprias famílias, em vez de olharem para o real problema, que é tão simples quanto isso é. Homens em idade, militares de culturas que nada têm a ver com a nossa, não estão cá para trabalhar, não estão cá para se integrar, estão cá com outro objetivo e a violência aumentou, as violações aumentaram e já não se consegue tapar o sol com a peneira e como tal, meus amigos, desculpem lá, querem vir, têm que vir para trabalhar, têm que vir legais, que é assim que muita gente de bem faz, que é quando vai para trabalhar para outro país, vai legal, vai com trabalho, já sabe onde vai ficar e não vem à espera da mama da Segurança Social e que partidos de esquerda e uma comunicação social vendida, uma TV lixo, lhes passa um paninho e lhes permite tudo e mais alguma coisa. Outra coisa, centros de retorno fora da União Europeia, como eu estava a falar. Portanto, a definição é criar centros de apoio fora do Bloco Europeu. Estes centros vão funcionar como unidades de retenção para imigrantes que não têm estatuto legal na Europa, ou seja, os tais ilegais. Os imigrantes serão enviados para esses locais enquanto aguardam o processo de deportação. Ou seja, eles passam a ver que não vale a pena vir para a Europa porque automaticamente eles vão ser apanhados para a Europa de forma ilegal, e sublinho ilegal, porque se é para vir legal, podem vir. Portanto, agora, vir de forma ilegal para dizer que são refugiados, não sei o quê, e isso escusam de vir porque sabem que no dia seguinte já estão outra vez nos países de origem ou em países que vamos ter contratos com eles para os reterem lá, como se fazia antigamente, antes da invasão do Iraque, onde se pagava milhões e milhões, lá está, os países do Norte da África, para reterem esses imigrantes, e a Turquia, lembram-se que a Turquia até fazia ameaças que abria as fronteiras e deixava entrar não sei quantos imigrantes, a Europa, não, pronto, ok, é disso que estamos a falar. Funcionamento, os migrantes vão aguardar o processo de deportação nesses centros. O funcionamento desses centros vai permitir que os migrantes sejam mantidos em áreas controladas, enquanto aguardam a sua expulsão. Portanto, a proposta apenas visa tornar o processo mais eficiente e diminuir a pressão sobre as autoridades europeias. Porquê? Porque eles, quando chegavam cá, deixavam-nos assim à solta, à vontade, à vontadinha. Portanto, reparem, alguém que pede o estatuto de refugiado, nós sabendo que moralmente não tem, legalmente também não tem acesso a ele, mas como legalmente lhe temos que dar, e depois há aquele ano e meio em que temos que responder, e durante esse ano e meio a pessoa pode andar à vontade e à vontadinha, bem, é excelente porque eles podem vir ilegais e depois quem é que sabe onde é que eles estão? E portanto é para evitar isso. Portanto, vamos ter um centro, por exemplo, na Albânia. Portanto, um centro similar já foi projetado para a Itália, também um grande, porque, reparem, Lampedusa, aquilo está muito, muito mal. Claro, e esses centros servem precisamente para impedir este regabof. O acordo do Estado, de Inglaterra. Temos o caso do Ruanda, que entretanto foi abandonado, portanto é estranho. Portanto, a Inglaterra, em que a gente agora vê imagens de Londres, aquilo mais parece uma cidade islâmica do que europeia. Portanto, o centro do Ruanda vai tornar a ser ativo e os ingleses vão começar a mandar para lá os seus ilegais. Claro que aqui há logo críticas das organizações internacionais, dos racismos, xenofobia, isso já sabe. Eles não querem lá nenhum ao pé deles, não é? Essas organizações internacionais, quando a gente diz assim, ok, mas vocês querem tomar conta deles, é que nós temos aqui um problema que aquilo é assim, não podemos tomar conta deles porque eles são muitos. Isto sai caro. Esta gente cria problemas porque são de culturas que nada têm a ver com a nossa e não se querem integrar. Portanto, vocês querem ficar com eles bem. Essas organizações internacionais só querem o patuá, porque lá está, porque eles também ganham milhões e milhões à custa desta imigração. No dia em que esta imigração estiver regulada, num dia em que só vierem
imigrantes legais para trabalhar com as suas famílias, para adicionarem algo à nossa cultura e aos nossos países, essas instituições internacionais deixam de ter propósito e todos vão para o olho da rua, não lhes interessa. Portanto, estas instituições internacionais interessam-lhe mesmo a esta bandalheira total, que é aí onde eles ganham milhões, portanto, um bom negócio para esta gente. Eu sublinho só que países como a Dinamarca, a Áustria, a Grécia, a Alemanha e os Países Baixos estão a criar fortes apoios em países terceiro para criar estes centros de acolhimento. Portanto, a ideia é, torna a dizer, é que estes centros de acolhimento existam sempre, mas agora fora da Europa. O que é bom porque, lá está, porque quem vem por mal, portanto, quem vem ilegal, epá, começa logo a ver assim, não vale a pena, assim, não vale a pena que eu sou logo posto fora da Europa. Se nós formos perguntar aos franceses, se a gente for perguntar aos espanhóis como é que é, eles têm sérios problemas quanto à imigração e é isso que a TV Lixo não quer que se saiba. É que as populações estão fartas. As populações são quem sofre com esta imigração ilegal e descontrolada de gente que não se quer integrar. E depois vem a Tibelis dizer que não são. Nós andamos na rua, nós olhamos para lá para fora e sabemos que a realidade não tem nada a ver com a narrativa. Isso é um facto. Portanto, se a realidade não tem nada a ver com a narrativa, significa que nos estão a mentir. E que nós temos um sério problema que ninguém quer resolver. Novas sanções para os imigrantes. Portanto, punições previstas é imigrantes que se recusem a deixar a União Europeia após uma decisão de expulsão estão sujeitos a novas sanções. Portanto, de antes, eles tinham a sanção, olha, tens que ir embora. E eles não iam e não lhes acontecia nada. Agora, se eles não obedecem às leis e são sancionados, porque lá está, não obedeceram à lei. Mas lá está, mas ainda bem que isto acontece, porque isto é o que nos acontece a nós. Se nós não obedecermos uma lei, a seguir cai-nos uma lei em cima e obrigam-nos a cumprir a primeira e a segunda. E aqui está muito bem, é a mesma coisa. Portanto, entre estas medidas estão o confisco de documentos, e isto aqui também tem uma conversa do caraças, porque era assim, muita gente desta vem sem documentos exatamente para não saber quem é. Muitos deles são perigosos, muitos deles são criminosos, e eu não tenho problema nenhum em dizer que são por o seguinte, porque reparem, se eles aqui na Europa são protegidos, independentemente de saber quem são ou quem não são. E se nos países deles são condenados à morte, a primeira coisa que eles fazem, se forem perseguidos nos países deles porque andam a cometer crimes, é vir para a Europa, porque aqui ninguém sabe quem eles são e coitadinhos têm direito a tudo e mais um par de botas. Pronto. Aqui eles já começam a ver que a coisa corre mal porque prendem-lhes os documentos, portanto eles não conseguem fazer nada sem documentos. E claro, e detenção temporária até uma proibição prolongada para reentrar novamente no território europeu. Ou seja, esta malta que vem ilegal, ou saia bem, ou saia mal. Se sair bem, pode ser que no futuro possa regressar legalmente. Se sair mal, epá, é castigada na saída e, se quiser entrar futuramente, não pode entrar. E eu acho muito que aqui. Pronto. Agora, reconhecimento mútuo das decisões de expulsão. Portanto, esta mudança é importante. Portanto, esta nova proposta, qualquer decisão de expulsão tomada por um país da União Europeia será reconhecida por todos os outros países do bloco. Ou seja, o que é que significa? Significa que se o nosso país achar que determinado indivíduo não acrescenta nada ao nosso país e é um perigo, está ilegal e tem que ir embora, não tem que ser multado. Os outros países têm que dizer, epá, tu tens as tuas razões de mandar embora, faz favor, manda-o embora. E eu aqui torno a dizer que concordo, porque aquilo é assim, se não concordam, fiquem com ele. E é aí que eles fazem-nos um toma, não é? Portanto, em vez de nós sermos multados quando os mandamos embora, se houver motivo, se estiverem ilegais, os outros têm que concordar. Impacto. Portanto, esta medida visa acelerar o processo de deportação, claro, já estão a ver, assim, já não se vai pagar para os mandar embora. Portanto, tornando mais difícil
para os imigrantes que são expulsos de permanecerem em qualquer território da União Europeia. Isto é, se Portugal expulsar um deles, ele depois não pode entrar por Espanha, ou entrar por França, ou entrar para a Alemanha. Não, não. Ele foi expulso de Portugal por algum motivo foi. Portanto, dentro do espaço Schengen, a vida dele fica muito mais complicada. E estou a dizer dele porque a maior parte disto são homens a idade militar, de culturas que nada têm a ver com a nossa. Aliás, reparem o seguinte, mesmo quando são homens em idade militar, de culturas que nada têm a ver com a nossa, mas vêm com o bolso cheio de dinheiro, esses entram legalmente. E esses entram para investir, mas esse aí não interessa a uma determinada esquerda radical, a um determinado grupo de fofinhos, porque esse não lhes dá dinheiro. O que dá dinheiro é esta malta de terceiro mundo que não tem onde cair morto e vem aqui para nos mudar. Esse é que é o problema. E ainda bem que a Europa está a abrir os olhos. Conclusão final. Portanto, isto é mais uma castanhada valente ao wokismo e nas políticas europeias de progressistas, do banham-banham, que logo se vê. Depois de tantos anos e debates, parece que a Europa está finalmente a adotar o caminho certo e um caminho firme e realista sobre a imigração. É pena que isto venha com anos e anos de atraso, mas vale mais tarde do que nunca. Claro que o futuro ainda é incerto, claro que isto ainda são só propostas, claro que ainda não está nada em cima da mesa, apenas a ideia de se mudar. Mas só isto já é muito bom, porque reparem, há apenas 2 dias atrás nós não tínhamos nada disto. E só o facto de dizer o seguinte, a gente vai pensar sobre o assunto e estamos a pensar pôr um travão nisto, que é o que se trata neste momento, já é muito bom. Bem, eu peço-vos apenas o seguinte, epá, ajudem a crescer o canal, que eu volta e meia estou em Shadowban e isto é terrível. Epá, cliquem aí no botãozinho para subscreverem o canal, porque lá está, quem sabe um dia a União Europeia também não adota um sistema de pontos para bons cidadãos que me subscrevam o canal. Bem, um abraço a todos. Foi o vídeo de hoje. Até o próximo vídeo.